Good morning, everyone. Bom dia a todos. I've just been singing, so I need a drink. Tenho estado a cantar tanto que eu preciso de uma bebida. The rest of you should wait. E os outros e todos vocês deverão aguardar. You're not doing well either. Excuse I me. need a drink too. Okay, I welcome everyone. Então, bem-vindos. It's very short. Okay. Jesus, before he left this earth, instructed the disciples to do 4 things. Jesus, antes de partir desta terra, instruiu os discípulos a fazerem 4 coisas. Go and make disciples of all nations, Vão e façam discípulos de todas as nações, baptize them, batizem-nos and then pass on all the teaching that he'd given the disciples to everyone that became a Christian. e passem todos os ensinamentos que vocês receberam como discípulos a todos aqueles que se tornarem cristãos. That was a lot to do. E isto era muita coisa a ser feita. So he said, wait before you start for the Então power to come at Pentecost. Então ele disse, esperem, antes de vocês começarem, enviou-lhes o poder que lhes foi entregue em Pentecostes. So after the first preach at Pentecost, Então, Peter says, então depois da primeira pregação em Pentecostes, the Pedro crowd, disse, the crowd are convicted of their wrongdoing and cry out, what shall we do? e a multidão foi convertida dos erros que tinham feito e perguntaram-se, então, o que é que nós podemos fazer? And Peter says, repent and be baptized. E Pedro disse-lhes, arrependam-se e sejam batizados. Repent means to both regret your wrongdoing and your wrong thinking, but also turn from it. E arrependimento significa arrepender-te dos teus maus atos, mas também de não voltares a cometê-los. Then be baptized, in this case baptized in water, which is a very familiar custom to the Jews at the time. E depois disse-lhes para serem batizados, e o batismo era um costume muito comum na altura para os judeus. So we can see that Jesus and Peter saw baptism as a very important part in the life of a believer. Então nós vimos que Jesus e Pedro viram que o batismo era uma coisa mesmo muito importante para todos aqueles que se tornariam crentes. Perhaps for us today, going down into cold water and coming back up again seems an unusual idea. Talvez para nós a questão de ser batizado nas águas e ser renovado ou nascer de novo através do batismo nas águas seja algo não tão usual. But today we're going to look at the significance of baptism. Mas hoje vamos olhar para o significado do batismo. So the correct sequence of becoming a Christian. First of all, you must believe that Jesus is the Son of God. Então, e vamos olhar para a sequência de se tornar um cristão. Então, primeiro que tudo é acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Then repent and turn from trying to find peace with God. Depois nos arrependermos e tentarmos encontrar paz em Deus. Then you must receive by faith Jesus as Lord and Savior. E depois tem que receber pela fé que Jesus é Senhor e Salvador. And then water baptism is the next step in order to build a solid foundation toward maturity. E de seguida o batismo nas águas é o próximo passo para solidificar esta relação com Deus. So what is baptism in water? Então, e o que é o batismo nas águas? How can this physical outward washing make any difference to our spiritual life? O que é que esta lavagem exterior terá assim tanto significado nas nossas vidas? Probably many of you have been to a baptism at All Nations. Talvez muitos de vós já estiveram num batismo da All Nations. I remember Steve in his wetsuit there. Eu lembro-me do Steve com o seu fato molhado. He didn't supply wetsuits for those being baptized. Mas ele não deu aqueles fatos impermeáveis para aqueles que estavam a ser batizados. But what you see is someone going into the water, going under the water, and coming back up. Mas aquilo que viram foi alguém entrar na água, a submerger debaixo d'água e voltar outra vez. So the picture of going down into the water is death.
Então, esta imagem de entrar nas águas significa a morte, and coming up again is being raised to eternal life. e voltar de novo é ser levantado, levantado à vida eterna. Paul describes baptism in a spiritual sense as becoming united with Christ. Paulo descreve o batismo num sentido espiritual as being, United with Christ. significa estar unidos em Cristo, United in his death and united in his resurrection. unidos na sua morte, mas também na sua ressurreição. So that he didn't simply die for us alone, but we died with him and rose again with him, spiritually transformed. Então, e ele não morreu apenas, nós também ressuscitamos junto com ele e fomos espiritualmente transformados por isso. So we see this as we look in Romans 6:3-5. It's difficult to understand at first glance, but we'll get there by the end. E nós conseguimos ver isto em Romanos 6, dos versículos 3 ao 5. É difícil às vezes de compreender, logo no início, mas é muito importante para nós percebermos. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. E então diz que, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. So baptism is going down under the water and being dead and buried. Então, o batismo é entrar na água e ser morto e enterrado. It's also a picture how we're dying to our old self. E é também no sentido na morte do nosso eu antigo. Our old way of thinking, our old way of behaving. A nossa antiga forma de pensar, a nossa antiga forma de nos comportarmos. Then as we come up out of the water, we come into newness of life. It celebrates that. E quando saímos das águas, então voltamos a uma nova vida. So baptism identifies us with the resurrection of Jesus. Então o batismo identifica-nos como a ressurreição de Jesus. We have died to our old self, therefore, if we are dead, we are free from the power of sin. Então morremos para o nosso eu antigo, e se morremos para o nosso eu antigo, então estamos livres do poder do pecado. It's an important thought. Our physical body and its lust and desires are considered as dead. E é importante nós olharmos para isto, porque o nosso corpo físico e os nossos desejos carnais acabam por morrer. But we still have them, don't we? Mas nós ainda os temos, não temos? Verse 6 and 7 say, Então, e nos versículos 6 e 7 olhamos a isto. For we know that our old self was crucified with him so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin. E em que diz que, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. So as dead people, we can sin no more, can we? Então, como pessoas mortas, nós não podemos pecar mais, pois não? Of course we can, can't we? Claro que conseguimos, não conseguimos? Hands up who hasn't sinned this week. Mãos para cima quem não pecou esta semana. But we know if we confess these sins, we will be forgiven. Mas nós sabemos que se nós confessarmos estes pecados, nós seremos perdoados. That's as long as we do our part, of course. Desde que, como é óbvio, nós façamos a nossa parte. And what's our part? To forgive others. E qual é a nossa parte? Perdoar a outros também. Amen? Amém? So,
we have been rescued from the dominion of darkness and brought. No, sorry, I'm in the wrong place. That is, we are free from the power of sin in our lives. Então nós somos livres do poder que o pecado tem nas nossas vidas. How are we free? Então como é que nós somos livres? Not by self-discipline. That's good. It's great to have some self-discipline in our lives. Não é por disciplina própria, apesar disso ser bom, termos disciplina nas nossas vidas. It's because God has moved us. É porque Deus moveu-se em nós. Colossians 1:13 says he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, Jesus. Em Colossenses 1:13 diz: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. So to understand baptism, we need a complete change in the secular way we think. Então, para olharmos um pouco para trás, nós temos que largar esta forma secular de pensar. We're no longer part of the kingdom of darkness. We're no longer part of the world thinking. Nós não fazemos mais parte do reino das trevas, da nossa forma antiga de pensar. Baptism is a kind of initiation into our new spiritual life, into this new kingdom, Jesus' kingdom. O batismo é uma forma de iniciação a uma nova vida e entrar neste novo reino, o reino de Jesus. So verse 11 goes on, likewise you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus, our Lord. E no versículo 11 de Romanos 6, Paulo continua nesta carta, e em que diz: Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. You also, that's us. Em que ele diz: Vocês também. Então, isto significa nós. Reckon. It means to think, recognize that sin no longer has power over us. Isto é reconhecer. Então, reconhecendo que o pecado não tem mais poder sobre nós. In Christ we're already forgiven, aren't we? Então, em Cristo nós já somos perdoados, não somos? But verse 12 goes on, therefore, which means because you're dead, do not let sin reign in your mortal bodies, that you should obey it in its lusts. E no versículo 12, Paulo continua e em que diz: Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. So if we deliberately go on sinning, Então, se nós deliberadamente continuarmos a pecar, we can damage our relationship with God. nós podemos danificar a nossa relação com Deus. Our hearts will become hardened. Os nossos corações irão ficar mais endurecidos. We are to resist sin and not let it control us or our bodies or our thoughts. Nós temos que resistir ao pecado e não deixar que nos controle, nem a nós, nem aos nossos corpos, nem aos nossos pensamentos. We still know the truth and we can talk the talk, Nós conhecemos a verdade, então podemos falar sobre ela, but if we're not living it, we're deceived. mas não importa se apenas falarmos dela e não a vivermos. Like it says in James, be doers of the word, not hearers, otherwise you deceive yourself. Tal como diz em Tiago, nós somos fazedores da palavra e não apenas quem fala sobre ela. The problem about being deceived is you don't know you're deceived. Do you? O problema de estares enganado muitas vezes é que tu não sabes que estás enganado. So to sum up the beginning, Então, para sumarizar desde o início, baptism is a deliberate, o batismo é um ato deliberado, visual, visual voluntary representation of our new spiritual life e uma representação voluntária da nossa nova vida espiritual and our eternal life in Christ. e a nossa vida eterna em Jesus Cristo. It's also a declaration É também uma declaração to the principalities and powers, to the enemy, de, that we are no longer living under his power. e é também uma declaração a todos os principados e potestades que nunca mais nós vivemos debaixo do seu domínio. We've been moved, Nós fomos transportados por Deus transferred into Jesus' eternal kingdom. e transferidos para o reino eterno de Jesus. Resist the devil and he will flee from you, little you. Resiste ao diabo e ele fugirá de ti. So one of the questions I'm often asked is, what happens if I don't get baptized?
E uma das questões que me fazem muitas vezes é: e o que é que acontece se eu não for batizado? Will I still go to heaven? Será que também tenho a oportunidade de ir para o céu? Am I a real Christian even? Será que sou um cristão sequer? The answer is yes to both. A resposta é sim a ambos. If you believe, repent, and declare Jesus, you will still go to heaven. Se acreditares, te arrependeres e te entregares a Jesus, sim, também vais para o céu. Romans 10:9. Em Romanos 10:9, If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. You are saved. Oops. será? Yeah. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, então será salvo. You are saved by faith alone, Tu és salvo pela fé e apenas pela fé. not by works, Não por trabalhos, por aquilo que fazes. not by baptism, Não é pelo batismo, only faith. pela fé. So, look up Ephesians 2:8 and 9 if you want more. E olhem a Efésios 2, 8 e 9, caso queiram ver mais sobre isto. But what does happen if you don't get baptized? Então, mas e o que é que acontece se não fores batizado? If you ignore Jesus' command, then you'll be missing part of your foundations. Se não obedeceres aos comandos de Jesus, então estás a perder parte da fundação. If you come from a church that doesn't teach believers baptism, Se vieres de uma igreja em que não ensinam que o batismo deve ser feito, then you're not responsible until you know the truth, então não és responsável até que conheças esta verdade, but hopefully you know it now. mas espero eu que saibas a partir de agora. Imagine building a house. Imaginem construir uma casa. Believe equals dig out the footings. Acreditar significa cavar o lugar para os pilares. Pillars. Don't build a house with pillars, bricks. Get the plans right. That's repent. Então, colocar bem os planos, isso é o arrependimento. Then you receive Jesus as Lord and Savior, Então, depois recebes Jesus como Senhor e Salvador but you say, "Oh, I don't want to be baptized." e depois dizes, eu não quero ser batizado. So that's just Savior then, yeah? Então, isto é apenas Savior. Salvador. Ok. You pour the first lot of cement and you are sealed with the Holy Spirit. Então, jogas o primeiro lote de cimento e selas com o Espírito Santo. Now you have to come to a stop. Então, agora tens que vir a um lugar em que paras. Jesus is Lord implies being obedient to the command, be baptized. Então, sendo Jesus Cristo Senhor, implica também que sejas obediente ao seu comando de ser batizado. The foundations are unfinished. As fundações não estão terminadas, You can't build all the four walls. não consegues completar as 4 paredes, What are you going to do? então o que é que vais fazer? Let's look at a biblical list of the basics for being a disciple. Vamos olhar à lista bíblica das coisas básicas para ser um discípulo. Hebrews 6, 1-2. Em Hebreus 6, versículos 1 e 2. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundations of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instructions about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. So, after initial belief comes repentance, Então, depois da crença inicial, vem o arrependimento, then faith in God for salvation, depois a fé em Deus pela salvação, the 2 baptisms, o batismo, que segue, Dois baptisms. 2, os 2 batismos,
one in water, na água and the other one by the laying on of hands, e o outro na imposição de mãos, and then finally to understand the teaching about the resurrection of the dead and eternal judgment. e no fim, a compreensão dos ensinamentos sobre a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Não, o julgamento eterno. Eternal judgment. Yeah, yep. Ok. So we have 4 definite foundations. Então nós temos 4 fundações definidas. 4 pillars, as Fabio likes. 4 pilares, tal como eu gosto. Repentance, Arrependimento, faith, fé, water baptism, o batismo nas águas and baptism in the Holy Spirit. e o batismo no Espírito Santo. So after this basic discipleship, we should be prepared to go on to maturity. Então, depois deste discipulado básico, nós estamos preparados para amadurecer. I would suggest if we don't complete all 4, we're going to struggle to progress in our spiritual life. E eu sugiro que, se não cumprirmos estes 4 fundamentos aqui falados, que nós vamos ter algumas dificuldades em progredir na nossa vida espiritual. The devil's already lost you from his kingdom. Então, o diabo já te perdeu do seu reino. His next tactic is to keep you useless. Então, o seu próximo passo é manter-te sem significado. So the devil's going to do his best to stop you getting baptized Então, o diabo vai fazer tudo aquilo que ele conseguir para te impedir de ser batizado and create confusion about baptism in the Holy Spirit. e criar uma confusão no que toca ao batismo sobre o Espírito Santo. I believe water baptism is vitally important spiritually. So let's look at baptism in Acts. Eu acho que o batismo nas águas é mesmo muito importante, então vamos olhar para isto no livro de Atos. Not quite. Baptism in the Gospels before Jesus' resurrection was a baptism of repentance and purification from sin by John the Baptist. O batismo nos evangelhos foi uma representação de arrependimento e purificação que João Batista nos mostrou e até mesmo os próprios discípulos. John the Baptist was preparing the way for Jesus. João Batista estava a preparar o caminho para Jesus Cristo. John the Baptist's baptism was about being sorry from your sin, turning from it, but without the power to change. O batismo de João Batista era acerca de estar arrependido pelo pecado, afastar-nos dele, mas sem ter o poder de modificar as pessoas. So if you're going to study baptism, it's always best to look in Acts. Então, se for estudar sobre o batismo, o melhor será sempre olhar ao livro de Atos. There are quite 9 different pictures in Acts. Existem cerca de 9 definições em Atos. So before we do that, I'd like to look at a couple of pictures that what illustrates baptism. Mas antes de o fazermos, eu gostaria de falar sobre 2 ilustrações acerca do batismo. In Galatians 3:27, we're described as putting on Christ like putting on clothes. Em Gálatas 3:27 descreve como vestirmos de Cristo como se vestíssemos roupa. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. This is like putting on Christ's identity, putting on Christ's grace. É como se colocássemos a identidade de Cristo, colocar a graça de Cristo. Then in Colossians 3:3, we're described as being hidden in Christ through baptism. E em Colossenses 3:3 somos descritos como sendo escondidos em Cristo. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is alive, appears, then you will appear with him in glory. Amen? E diz, pois vocês, em Colossenses 3:3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória.
Okay, one final passage, Então, uma última passagem, my favorite one of the Acts. a minha favorita de Atos, Acts 19, 1 to 6, Atos 19, de 1 ao 6, where we have the complete picture. então onde nós temos a ilustração completa. And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. And finding some disciples, he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" So they said to him, "We've not even heard that there is a Holy Spirit." So he said to them, "Into what were you baptized?" And they said, "Into John's baptism." Then Paul said, "John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people they should believe on him who would come after him, that is, on Christ Jesus." When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Então diz dos versículos de 1 ao 6, em Atos 19, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. These baby believers were incomplete until they met with Paul. Então, estes crentes bebés, eles estavam incompletos até encontrarem Paulo. Like I said, in this passage we have the complete package. Então, tal como eu disse, nesta passagem nós temos aqui o pacote completo. Paul clearly knew that any other baptism, even John's baptism of repentance, wasn't enough. Paulo sabia que qualquer outro batismo, mesmo o batismo de João, não era suficiente. It wasn't the correct foundations. Não era a fundação correta. So then he baptizes them as believers into Christ Jesus. Então ele batizou-os como crentes em nome de Jesus. This means, as we saw earlier, Isto significa que, tal como vimos antes, they were baptized into Jesus' death and Jesus' resurrection. eles foram batizados pela morte de Jesus e pela ressurreição. They were clothed and hidden in Christ. Eles foram escondidos em Cristo e revestiram-se dele. This perhaps suggests to me that there's more to being baptized than outward symbols. Isto para mim tem um significado de que existe muito mais do que ser batizado apenas como forma de símbolo. But it certainly shows the importance of baptism. Mas com certeza demonstra a importância do batismo. Paul then laid hands on these still incomplete believers. Então o Paulo depois impôs as mãos nestes ainda incompletos crentes. Remember Hebrews 6, baptisms plural, and the laying on of hands. Então lembram-se quando falámos anteriormente sobre o batismo e a imposição das mãos? It's all part of the foundations. É tudo parte desta fundação, destas fundações. Paul then laid hands on them and prays for them to receive the other baptism, the baptism of the Holy Spirit. Então Paulo impôs as mãos sobre eles para que eles recebessem o outro batismo, e este é o batismo do Espírito. Now the foundations are complete, Agora que as fundações estão completas and these Ephesian disciples were ready and equipped to go on to maturity. e estes discípulos em Éfeso estavam então completos e prontos para continuarem a crescer e a amadurecer. The question this morning is, are we all equipped? Então a questão nesta manhã é, será que também nós estamos equipados? Have we all the foundations in place? Será que todos nós também temos já todas as fundações colocadas nos lugares certos? That each of us and together we can go on to maturity. E que cada um de nós pode progredir e amadurecer? If any of us are missing any of the foundations, E se algum de nós estiver ainda com falta de alguma das fundações, understanding salvation by faith alone, compreendendo a salvação pela fé apenas, repentance from wrong teachings,
arrependimentos sobre ensinamentos errados, baptism in water, batismo nas águas and baptism in the Holy Spirit. e batismo então no Espírito Santo. If you're incomplete, then now is the time to correct this. Então, se estás incompleto ainda, então este é o momento de corrigir. I appreciate that it might have been a lot in one go, Eu acredito que talvez tenha sido muita coisa assim de uma vez, but I'd like to encourage any who would like to be baptized in water mas eu quero encorajar todos aqueles que sintam que devem ser batizados or even, nas águas, or even just want to be taught and think about being baptized in water, ou que simplesmente queiram refletir e pensar sobre serem batizados nas águas, to let Mary or I know by text que me informem ao Les e à Mary por mensagem, se in assim desejarem. in the next couple of weeks. Nas próximas 2 semanas. Mary is the safer bet. Mary what? It's the safer option. A Mary é a melhor opção, está bem? Para contactarem. Or of course you can speak to the leaders. Ou podem sempre dirigir-se a um dos líderes. I'm going to look further at the second part of baptism Eu vou olhar agora também para a segunda parte do batismo, on the 15th of June, no dia 15 de junho, and then follow up with 2 after-church sessions somewhere between the 22nd of June and the 6th of July. e que será ainda desenvolvido depois também em mais 2 sessões, entre o dia 22 de junho e o dia 6 de julho. We already have one person, so you won't be alone. Nós já temos uma pessoa, portanto não estarás sozinho. And then the baptism will take place on the 13th of July. E o batismo terá lugar no dia 13 de julho. Amen? Amém? So let's pray. Então vamos orar. Father God, we thank you that we can come to your word.